Muito bom dia para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Breakfast News. Destacando a contusão do joelho de Daniel Alves. Será que ele vai para a Copa? Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. E as notícias do futebol pelo Brasil e pelo mundo. Seja muito bem-vindo, você que é apaixonado por esportes assim como nós. Hoje, quarta-feira, dia 9 de maio. Quarta-feira é sempre um dia importante para o futebol e hoje tem Copa do Brasil, tem Copa Sul-Americana, enfim, jogos importantes e você vai acompanhar as informações a partir de agora comigo, Carlos Lima, e com ele. Bom dia, Fábio Salgueiro, tudo bem? Tudo bem, Carlos Lima, um abraço a você, bom dia ao amigo apaixonado por esportes. Vamos tocar toda essa bola, tem muita coisa importante rolando, né? É verdade. Bom, vamos começar pela contusão do Daniel Alves, isso é uma coisa que pegou praticamente todo mundo de surpresa. Tudo bem, ele se contundiu, saiu do campo, tal, dores no joelho, né? Aquela coisa toda, mas quando terminou o jogo, ele foi lá, comemorou com a rapaziada, né? Deu volta olímpica, tirou foto do lado da taça, aquela coisa toda, e de repente, rapaz, já por volta de, sei lá, 10h30 da noite, 10h30, veio a informação de que ele teve uma lesão do joelho, vai ser reavaliado hoje, e se for, evidentemente, aquela história do ligamento cruzado, né? Infelizmente o Daniel Alves vai ficar fora da Copa do Mundo. Essa pegou todo mundo de surpresa, hein, Salgueiro? Olha, Lima, pegou todo mundo de surpresa. Eu tenho certeza que a comissão técnica também já está se movimentando e com uma boa dose de tensão, porque a gente sabe que com o Daniel Alves ele tem problemas taticamente falando, principalmente no setor defensivo, mas ele é um cara experiente, ele é um cara que tem uma ascendência muito grande no grupo. Agora, o que eu me apego para tentar aderir a um discurso otimista é o seguinte, é que o jogador, em sua intimidade, ele sabe quando a lesão é séria e quando não é séria. E ontem as fotos e a imagem dele andando sem mancar e conversando com as pessoas e comemorando, sorrindo, eu acho que aquilo ali me conforta e me traz uma ponta de esperança, porque é o seguinte, se a lesão fosse séria, ele tivesse sentido a gravidade da lesão, com certeza o fato dele perder a chance de mais uma Copa do Mundo iria tirar o sorriso do rosto dele. A gente não viu isso pós-jogo. Então fica uma expectativa e eu estou me apegando nesse discurso, até porque, Lima, sem o Daniel Alves, quem vai na lateral direita? A gente tem uma lacuna aí, né? É verdade, eu concordo com você. Eu acho que sem o Daniel, por mais que mas tenha aquele problema de bola nas costas, como tem o Marcelo também e tal. Mas, por exemplo, no caso do Marcelo, você ainda tem ali o Alexandro. O Felipe Luiz já ficou no banco outro dia no jogo do Atlético de Madrid, já pelo menos clinicamente ele está bem, teria que readquirir o chamado ritmo de jogo e tal. Mas pro lado direito, a gente teria quem aí? O Fagner, que está numa fase ruim, né? E ainda por cima também se machucou, não está jogando no time do Corinthians, né? E aí você tem quem? O Fabinho, que no Mônaco, o Danilo, não sei, cara, a coisa complica em termos de lateral direita, né? Sem dúvida, complica demais. A gente tem opções paupérrimas também, que poderiam compor o elenco. Eu gosto do Danilo particularmente, mas o Danilo como lateral direito de ofício, para disputar uma Copa do Mundo, uma competição do tamanho da Copa do Mundo de tiro curto, é muito complicado, Lima. Sem dúvida nenhuma. Bom, vamos torcer, né, para que essa contusão do Daniel não seja tão grave. Nas próximas horas nós vamos saber, e assim que tivermos uma informação, evidentemente teremos um Click Time especial para falar da contusão do Daniel Alves, já pensando em termos de Copa do Mundo, já que segunda-feira tem convocação, né? Você está esperando grandes surpresas na convocação, Salgueiro, ou não? Não, Lima, eu acho que o Tite é um cara realmente muito conservador. Eu acho que ele já deu pistas de quem ele pode chamar. Eu acredito, inclusive, que
o Cássio será o terceiro goleiro, que é uma coisa que ganhou uma projeção aí de dúvidas, né? Porque tem outros goleiros foram chamados nos últimos tempos, aí nas últimas convocações. Tem o Marcelo Groi, que realmente está numa fase maravilhosa, é o atual campeão da América, mas aí entra aquela coisa da confiança, entra aquela coisa realmente do olho no olho, e o Tite tem essa relação muito forte com o Cássio, até porque o Cássio bateu campeão do mundo no Japão com o Tite, então acho que isso pesa. Mas assim, é uma aposta, mas eu não creio que vamos ter um nome muito diferente do que já vinha sendo chamado, não. Ok, então vamos, já que falamos um pouquinho do Daniel, um pouco da seleção brasileira, vamos virar a página. E ontem, lá em Belo Horizonte, no Horto, no Estádio Independência, um resultado que eu particularmente já esperava. Eu até disse ontem que se o Atlético jogasse com o time principal, já teria dificuldades contra o São Lourenço da Argentina, né? Aí botou a equipe reserva e não teve jeito, né? Até dominou o jogo e tal, mas finalizou muito mal, ficou no 0-0 e está fora da Sul-Americana, né? E apesar da eliminação, o Thiago Largue acha que tomou a melhor decisão de colocar a equipe reserva em campo. E acho que foi uma decisão acertada pelo desempenho, o jogo que a gente viu hoje. A gente agradece o apoio da torcida, que até o último minuto apoiou, cantou o hino. E foi bonito terminar o jogo assim. E o grupo sai daqui fortalecido. A gente tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e vamos seguir forte nessas competições. Sai fortalecido de uma eliminação, Salgueiro? Olha, Lima, quando a torcida aplaude a eliminação e canta o hino, que alguma coisa está fora de ordem. Impressionante. O meu maior medo é isso, viu? Realmente, quando a torcida ela abraça o time na derrota, principalmente na derrota como aconteceu. É diferente quando você mostra superação, quando você perde num detalhe, quando você sai de um resultado muito negativo e quase consegue o feito, e a torcida te acalenta com um abraço, cantando o hino na sua casa, é diferente. Eu estava com você também, a partir do momento que você coloca um time alternativo numa competição, você corre o risco de ser eliminado. O Atlético Mineiro ou é muito despeito, ou ele realmente jogou para ser eliminado e centralizar forças em outras competições. Essa foi, inclusive, a tese, foi o discurso pós-jogo do presidente do Atlético Mineiro. Achei um discurso, inclusive, totalmente fora de tom, quer dizer, ele dizendo o seguinte: vão gritar o meu nome mais para frente, vão enaltecer a conquista do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, ele só conseguiu fazer o seguinte: ele conseguiu só jogar um pouquinho mais de pressão em cima de um time que está sendo formado, de um time que tem problemas, de um elenco que realmente não tem desenvolvido todo o seu potencial, não consegue jogar, e em cima de um treinador que é novo, que tem potencial, mas é novato, ainda vai ter que segurar essa bomba. Então, às vezes, vale mais você chegar e falar assim: olha, realmente fomos eliminados, não fomos bem, vamos focar a atenção agora no Brasileiro e Copa do Brasil, são duas competições muito importantes do calendário para nós. Adota um discurso diplomático, não adota um discurso desafiador, jogando para a torcida, dizendo que você vai conquistar, que você jogou para isso mesmo, para abrir mão, porque tem outras coisas importantes, porque você joga uma dose de pressão para cima do seu trabalho, se o Atlético Mineiro já não tivesse a pressão normal de estar disputando as competições, né, Lima? Chamou a Sul-Americana de segunda divisão, tal, não sei o quê. É aquela velha história. Quando você ganha, é o melhor campeonato. Outro dia, eu até trouxe aqui uma declaração do Mourinho, que eu achei espetacular, né? Quando o Guardiola, né, falou que o campeonato inglês era mais importante que a Champions League. Aí perguntaram para o Mourinho: o que você achou dessa declaração do Guardiola? Ele falou: olha, isso aí é muito simples, né? Quando eu ganho o campeonato inglês é o melhor do mundo. Quando eu ganho a Champions League é a melhor do mundo, né? E quando eu não ganho nada, é porque eu não estava afim de ganhar. É porque a vitória não tem importância. Quer dizer, é brincadeira, né? Tudo bem, a Sul-Americana não é a Libertadores, mas você está ali, meu amigo, é para ganhar. Se você não está para ganhar, então não disputa. Devolve o dinheiro que recebeu lá de
de televisão, aquela coisa toda, né? Eu acho engraçado. É a mesma história que aconteceu com o Palmeiras na final. Ali tudo bem, porque o time foi prejudicado, aquela coisa toda. Então, todo mundo nervoso, perdeu pro arquival, mas aí é Paulistinha para lá. Se tivesse ganho, não, o Campeonato Paulista é o melhor do mundo, estadual espetacular. E no caso do Atlético, se ele avançasse na Sul-Americana e fosse campeão, tá vendo? Era o título que faltava. Já fomos campeões brasileiros, ganhamos a Copa do Brasil, ganhamos a Libertadores e agora faltava a Sul-Americana, agora temos a Sul-Americana também, o troféu tá lá nas nossas prateleiras. Então tá na hora, o que você falou, tá na hora de parar com essa cascata, essa conversinha de que quando ganha é o melhor campeonato do mundo. Quando perde, é uma porcaria mesmo, não tava afim dele e tal. Mas vamos lá, porque por se falar em Sul-Americana, hoje tem, hein? São Paulo e Rosário Central no Morumbi. Salgueiro, eu acho que pela sua idade você não chegou a curtir esse momento. Eu cheguei a curtir. Mas você já ouviu falar várias vezes da Jovem Guarda, né? Lembra da Jovem Guarda? Roberto Carlos, Vanderlei, Erasmo Carlos, lembra, Salgueiro? Você que é um romântico em potencial ou não? Lembro, sem dúvida. Inclusive, revelo para você uma coisa que as pessoas mais próximas aqui de casa já sabem. Eu adoraria ter vivido a Jovem Guarda, infelizmente eu sou frustrado, não vivi. Eu era pequenininho, mas eu lembro que todo domingo, eu não lembro se era às 4 da tarde, ou 5 da tarde, ou às 6, não sei. Eu sei que todo domingo na TV Record, no Teatro da TV Record, tinha o programa da Jovem Guarda, que era comandado pelo Roberto Carlos. Aí tinha também a Vanderlei, o Erasmo. Então era assim, era como se fosse hoje o nosso futebol de todo domingo à tarde. Eu nem tinha televisão na minha casa, eu ia na casa da vizinha, né? Que eu tinha uma amiguinha, né? Que eu era amigo dela, a avó dela também gostava da Jovem Guarda, então eu ia lá para ver o programa do Roberto Carlos. Agora eu estou falando tudo isso, por quê? Mas Lima, o que tem a ver a Jovem Guarda com o futebol? Poxa, no caso do São Paulo tem a ver tudo, Salgueiro. Porque naquela época da Jovem Guarda, quando o cara não tinha muita criatividade para fazer letra, o que ele fazia? Né? Não tem um monte de música assim, pra lá, Tem, não tem, Salgueiro? Não tinha, claro. Não era assim? Então, o time do São Paulo hoje é o time da Jovem Guarda, cara. Eu vou passar aqui, ó, a provável escalação do São Paulo, porque o Aguirre não revela, né? Então vamos lá. Sidão, aí zaga, Éder Militão ou Anderson Martins, Arboleda e Bruno Alves. São os 3 zagueiros. Regis, Petros ou Lisiero, Jusilei e Reinaldo. Nenê ou Cueva, Diego Souza e Valdívia ou Marcos Guilherme. Não é o time da Jovem Guarda, Salgueiro? Não lembra? Então. Essa alusão sua foi inteligente, foi pontual, foi bem espirituosa, né? Perfeito. Agora, esse é o maior problema do São Paulo, e não só nesse jogo, não. Desde que o Diego Aguirre assumiu. Eu sou um cara que eu tenho saído em defesa do treinador, principalmente pedindo tempo, pedindo apoio ao planejamento, né? A convicção no trabalho do treinador. E a gente sabe que o São Paulo mudou a postura, mudou a cara com ele. É uma equipe ainda que busca um horizonte como time, mas já mudou realmente, já tem mostrado uma outra pegada, uma outra postura. Agora, o complica demais, porque o beabá da formação de um time, Lima, além da espinha dorsal, é você apostar num 11. A partir do momento que você aposta num 11 e a torcida aprende esses 11 jogadores, você tem um time. A torcida do São Paulo hoje não sabe quem são os 11 do São Paulo. Então eu entendo o Diego Aguirre, respeito a forma dele de comandar, que ele gosta de mudar o time a cada jogo. Agora, o fato de você mudar de 3 a 4 peças todo jogo, Lima, isso tira de você qualquer chance de sucesso. Qualquer chance de você realmente obter um time forte, um time consistente, um time que possa realmente obter sucesso lá na frente. Porque complica, você fica longe de entrosamento, você fica longe daquela liga que a equipe precisa da formação. É fato que ele chegou há pouco, e há pouco eu digo mesmo, pode bater 2 meses, mas é pouco para um planejamento, para um futebol bem feito. Ele está escolhendo, ele está conhecendo ainda parte do elenco, mas ele precisa definir. Essa coisa dele insistir em mudar de 3 a 4 peças todo jogo realmente complica para o São Paulo, e isso faz também, Lima, que o São Paulo corra risco de eliminação hoje mesmo em casa. O Rodrigo Caio foi expulso no primeiro jogo, não joga, evidentemente, e o Everton não está inscrito
pelo menos até agora na Sul-Americana. São Paulo avançando lá na frente, ele poderá ser inscrito. O Sidão, numa frase assim bem resumida, disse o que está faltando para o São Paulo, que sempre sai na frente e acaba cedendo o empate. A gente precisa confirmar, né, o que a gente tem feito. Temos feito grandes jogos, mas a gente precisa confirmar com resultados positivos. É o que todo mundo está esperando, é o que a gente quer. Poder fazer um grande jogo e sair classificado com um grande resultado. Porque se o São Paulo fizer o que fez nos 2 últimos jogos, por exemplo, vai ser eliminado. Contra o Fluminense no Maracanã, saiu ganhando de 1-0, tomou um gol aos 43, 1-1. Aí, no sábado, saiu vencendo, tomou a virada e empatou no final, 2-2 com o Galo. Qualquer empate com gols hoje classifica o time desse cidadão aqui, ó, que tá empolgado para a partida de hoje. Senhor José Chamou. Es un partido que hay que jugarlo con la inteligencia. Ante todo, saber que los partidos se ganan no los 10 primeros minutos, sino durante los 95 que se juegan. Así que la idea es esa, saber jugar, salir a jugar lo que venimos preparando y convencido ante todo. Esse é o técnico interino, né, do time do Rosário, o senhor José Chamou, né, dizendo que tem que se jogar com inteligência. Ou seja, eu não vou sair com tudo para cima do São Paulo, o jogo tem 95 minutos com acréscimos e tal, então é aquela história que a gente já está imaginando. Vai botar o time todinho lá atrás e aí se der para numa bola fazer um golzinho e tal, é o que o Rosário vai tentar. No primeiro jogo, o técnico era o Leonardo Fernandes. Depois desse jogo com o São Paulo, ele acabou pedindo demissão porque ele teve 3 derrotas, né? Aí o José Chamou, assumiu domingo, poupou alguns titulares e tomou de 4-0 do Arsenal de Sarandi. Mas o Rosário vai jogar na dele, não tem como jogar diferente, não vai jogar aberto contra o São Paulo, né? E o fato do Rosário jogar na dele, esperando, enervando, jogando em cima dos erros do São Paulo, aí abre espaço para o Rosário conseguir o seu triunfo, que seria a classificação. Qual a forma que vai ser, com qual placar, com qual resultado, a gente vai saber logo mais. Agora, o fato é isso, é que o São Paulo é um time ainda instável, é um time que está buscando uma formação, é um time que dificilmente, né, Lima, passa os 90 minutos sem tomar um gol. Então isso complica. Mais do que o Rosário também ter adotado essa linha que vai jogar na dele, vai jogar com inteligência, sabendo que é 90 minutos, o São Paulo tem que jogar dessa forma também. O São Paulo tem que se sair na frente, valorizar a bola, saber segurar o resultado, até porque a grande virtude que o São Paulo tem que ter nesse momento de transição, na busca por um time, é você saber as suas limitações, você saber que você precisa ter equilíbrio tático, equilíbrio emocional para conseguir a classificação. Então eu disse ontem, inclusive um bate-papo com você, do seguinte, o São Paulo pode classificar hoje, jogando no Morumbi, sem dúvida nenhuma, mas se acontecer uma eliminação, não vai ser algo que vai me surpreender por causa disso. Porque o São Paulo é um time instável, é um time que realmente apresenta problemas e pode sofrer a eliminação em casa, muito diferente da equipe do Atlético Mineiro, que realmente entrou com um time alternativo e praticamente abriu mão de disputar a Copa Sul-Americana. Não, o São Paulo vai com o que tem de melhor, pelo menos na tese, no desejo do Diego Aguirre, mas pode sentir, pode sofrer a eliminação, sem dúvida nenhuma. Bom, hoje ainda tem o Botafogo em campo pela Sul-Americana contra o Audax italiano. O Botafogo ganhou fora de casa de 2-1, então está numa situação bem mais tranquila que o São Paulo. Amanhã, o Atlético Paranaense vai jogar na Argentina contra o News Old Boys, mas fez 3-0 na Arena da Baixada, também deve confirmar a classificação. E o Fluminense vai jogar lá na altitude simpática, né, da cidade de Potosí, de 4.000 metros, então o Flu tem que tomar cuidado. Ganhou de 3-0 no Maracanã, mas é bom lembrar que o Vasco, na pré-Libertadores, também havia vencido por 4-0 em casa, né, contra o Jorge Wilstermann, e depois, quando chegou lá na altitude de 2.800 metros, tomou de 4-0 e aí acabou se classificando apenas nos pênaltis. Então, o Fluminense que se cubra, o Nacional de Potosí é um time fraco, mas a tal da altitude de 4.000 derruba qualquer um, viu? Você já sentiu essa experiência ou não?
Não senti, Lima, mas quem sentiu, sinceramente, dores de cabeça, cansaço, falta de ar, todos os sintomas ruins que derrubam mesmo até os jornalistas para trabalhar, né? Ô Lima, o que esses clubes brasileiros têm que entender, e eu espero que eles tenham essa ciência, é que a Copa Sul-Americana é uma competição que pode ser, entre aspas, desprezada por muitos e colocada como uma segunda divisão da Libertadores, por exemplo. Agora, o fato é o seguinte, tem dinheiro envolvido e tem uma vaga na Libertadores do ano que vem envolvida também. Então não é pouca coisa, é importante ter foco, e por isso que a gente cai naquela coisa de que um clube como da grandeza e do tamanho do Atlético Mineiro e com a necessidade de arrecadação e objetivos, não poderia abrir mão, né, de uma Copa Sul-Americana. Então é isso que chama atenção também, e eu espero que o Botafogo, que vai estar em ação, o Vasco ou o Fluminense, que vai estar em ação, eles tenham isso em mente também, né, Lima? Com certeza, vamos ver aí se os brasileiros avançam na Copa Sul-Americana. E agora vamos virar a página. Tem Sul-Americana, mas tem Copa do Brasil hoje, e com transmissão da Rádio Futebol Clube. Tem o Verdão com toda a sua força, Palmeiras embalado bem no Campeonato Brasileiro, maravilhoso na Libertadores, e hoje estreia na Copa do Brasil. Palmeiras deverá ter Jailson, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima, Keno, Borja e Dudu. Ou seja, não tem essa de poupar não, vai com o time principal, pelo menos teoricamente, o Roger Machado. Hoje o Felipe Melo joga contra o Corinthians domingo, não pode porque ele está suspenso no Campeonato Brasileiro, né? E sem o Moisés machucado, o Lucas Lima volta a ser titular do time do Palmeiras. Vamos ouvir o que falou o Marcos Rocha, porque todo mundo fica questionando o jogador. Não, mas e o Corinthians? Não. Aí ele falou, não, peraí, antes do Corinthians tem a Copa do Brasil. A gente já está focado só no América, né? A gente nem sabe ainda quem vai ser o árbitro, a gente ainda não parou para discutir o jogo contra o Corinthians, porque a Copa do Brasil é importante para o nosso elenco, né? Pelo projeto que foi oferecido para nós jogadores durante esse ano, a Copa do Brasil é importante vencer. Então a gente tem um jogo muito difícil contra o América, e na quinta-feira a gente volta a pensar no clássico. O Roger deve nos passar orientação, montar algum tipo de estratégia para que a gente possa conseguir o resultado positivo. Ele foi questionado sobre o fato do Daronco apitar o jogo de domingo, né? Corinthians e Palmeiras, e aí ele já, não, nosso foco é o América, depois a gente vai se preocupar com o juiz e tal. Eu acho que tá certo, não é, Salgueiro? Você tem aí um jogo por uma competição importante, vai lá, cumpra esse jogo. Aí depois, né, você vai pensar no clássico de domingo. Não adianta pensar no Corinthians domingo e não jogar bem hoje contra o América. Ô Lima, é discurso padrão, né? Mas tá com razão. Você pode contestar a forma que ele se colocou, até porque o Palmeiras falar que não sabe nem o árbitro de domingo é mentira. Aí não. O Palmeiras está com verdadeira obsessão com relação ao árbitro, e não é só nas arquibancadas não, entre os jogadores, entre a comissão técnica, entre a presidência, tudo. Infelizmente, né, no futebol brasileiro a arbitragem virou obsessão. Agora, é discurso padrão, você pode contestar a forma que ele se coloca, mas, por outro lado, é verdade. Está certíssimo o que você colocou também, porque é o seguinte, se você perde o foco e você busca realmente, vou ficar com a cabeça no Corinthians, você pode tropeçar na pedra menor, teoricamente. Quando eu falo pedra menor, é com todo respeito ao América Mineiro, até porque o Palmeiras começa a luta na Copa do Brasil por uma vaga nas quartas de final, super favorito, inclusive antecipo aqui, eu acho que vence as duas. Você acha que vence as duas? Bom, também, né, com todo respeito ao adversário, o Palmeiras tem mais que vencer mesmo a América, tanto em BH quanto aqui em São Paulo, né? Não dá para imaginar outro resultado que não seja, ou outros resultados, né, que não sejam duas vitórias do time palmeirense em termos de Copa do Brasil, pelo menos nessa fase. Aí o que virá depois
é uma outra conversa, né? Mas em termos de Copa do Brasil vai ter mesmo que superar esses adversários, né? E por se falar em Copa do Brasil, amanhã tem o Corinthians, também com transmissão aqui da Rádio Futebol Clube, 7h30 da noite, o jogo na Arena de Itaquera, 21 mil ingressos vendidos antecipadamente, ou seja, a Fiel ficou meio ressabiada com aquele empate domingo, hein? Porque normalmente, a essa altura, já teria uns 30, 32 mil. Você não acha, não? Eu acho, Lima, mas tem uma outra coisa, tem um outro ponto aí que realmente está pesando nessa queda de público na Arena do Corinthians, e se você for analisar, a queda de público vem já há algumas semanas, é o seguinte, foi a majoração dos ingressos. Os torcedores sentiram o peso, sentiram no bolso, a gente sabe que a gente está num Brasil em crise. Eu acho que faltou, acima de tudo, sensibilidade à diretoria do Corinthians. O futebol é um esporte que está precisando arrecadar, é um esporte caro. O Corinthians tem dívidas, assim, só vê a dívida do estádio, que realmente impede o clube de muitas coisas, né, e faz com que os dirigentes tenham que buscar alternativas. Agora é o seguinte, não dá para você manter o mesmo valor de ingresso para os anjinhos das organizadas e botar na conta dos outros torcedores do Corinthians o seu rombo que você tem que cobrir. E torcedor, não é que o torcedor não seja bobo, mas torcedor tem a noção de que quando dá e quando não dá. Eu, por exemplo, Carlos Lima, se eu fosse torcedor do Corinthians e tivesse dois filhos e quisesse ir no jogo, eu iria num jogo uma vez por mês, eu não conseguiria ir toda semana. É verdade, aí você escolhe um jogo, né? Você acha que vale a pena e vai. O Maicon, por se falar em ir, né? Todo mundo já sabe que ele vai para o Shakhtar depois da Copa. Ele não admite oficialmente e tal, mas ele disse como que tem sido para ele, né, jogar essas partidas importantes com o Corinthians e já, né, com a cabeça em Donetsk. Eu tento pensar o menos possível, até porque o Corinthians está jogando muitos campeonatos e muitos jogos importantes, principalmente daqui até a Copa, né? Tem uma decisão de Copa do Brasil e logo em seguida a Clássico, e uma decisão de Libertadores, então tento focar mais aqui, mas é claro, é diferente, não tem como fugir disso. Eu me sinto muito privilegiado de estar honrando a camisa do clube e também tá tendo uma visibilidade boa lá fora. Eu fico muito feliz com isso, mas como eu sempre falo, acho que o meu foco tá muito aqui. Depois da parada da Copa, aí sim eu vou pensar no meu futuro, aí sim eu vou pensar no que é melhor para mim e para o clube também. É difícil jogar sabendo que já está negociado ou não? Olha, Lima, teoricamente teria que ser um prazer, né? Jogar sabendo que está negociado, porque você está com uma meta que você atingiu e que você vai curtir lá na frente. E queira ou não, apesar de ser o Shakhtar e não ser um Barcelona, é um desafio profissional, é um outro mundo, é uma outra cultura, de repente é um sonho de sair do Brasil e sentir um novo clube, uma nova experiência de vida. Então seria legal. Agora, é aquela coisa, né? A ansiedade às vezes derruba, né, Lima? Qualquer profissional, né? Tira a pessoa do equilíbrio, tira a pessoa do prumo. Com os jogadores não pode ser diferente, né? Então, realmente eu acho que muda um pouco. Não tenho visto o Maicon com uma queda de rendimento, não. Eu tenho visto o Carille mexendo muito no setor, e mexia muito mais quando tinha o Ralf e o René Júnior. Agora não mexe tanto, mas o Maicon é um bom jogador. Eu acho que ele tem a cabeça no lugar. Esse menino parece ser muito centrado, viu, Lima? Sem dúvida. Bom, para amanhã o Rodriguinho volta, né? Aliás, o Corinthians deverá ter essa formação: Cássio, Mantuan, Balbuena, Henrique, Sid Clay, Gabriel e Maicon, Romero, Jadson, Rodriguinho e Matheus Vital. Aí tá o Pedrinho aqui entre parênteses. Eu não apostaria no Pedrinho jogando desde o início, não. Acho que o Carille vai manter aí o time que ele acha que é o principal, né, nesse momento. E aí, se precisar, ele coloca o Pedrinho depois, que é um jogo em que o Vitória certamente virá recuado. Qualquer empate leva a decisão para os pênaltis, né? Não tem mais o gol qualificado na Copa do Brasil, mas eu tenho dito isso aqui desde o último domingo, quando começou o assunto, que se tem um cara que sabe jogar em Itaquera é o Mancini, né? O ano passado com a Chapecoense foi 1-1, depois ele foi para o Vitória e ganhou do Corinthians em Itaquera. Aliás, foi o jogo que quebrou a invencibilidade do Corinthians, foi a primeira partida do segundo turno, né? O jogo seria contra a Chapecoense, mas a Chape estava viajando, estava em Barcelona, aquele troféu lá, o Gamper, né, que o Barcelona faz. Então o primeiro jogo seria com a Chapecoense fora, passou a ser o Vitória em casa, e o Vitória foi lá e ganhou do Corinthians. Então,
Corinthians que abre os olhos aí, não acha que, porque está em casa, porque volta todo mundo que já ganhou, porque não ganhou coisa nenhuma. Ainda pela Copa do Brasil, hoje o Grêmio, com o time reserva, recebe o Goiás, mas aí é diferente. Porque o Grêmio vai colocar o time reserva, mas já ganhou de 2-0 fora. Então, aí tudo bem. Você pode ali segurar um empatezinho e tal e tá resolvido. Né? Diferente do Galo ontem na Sul-Americana, que tinha que ganhar o jogo de um time argentino e colocou a equipe reserva. Hoje também tem Bahia e Vasco, né? O Vasco e o Bahia também estreando, o Vasco estreando também na Copa do Brasil. Enfim, são jogos importantes e amanhã tem o Santos recebendo o Luverdense. A galera do Santos desanimadíssima depois do que aconteceu domingo. Menos de 2 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada para esse jogo na Vila. O Jair deve fazer algumas mudanças no time, né? Em função aí de, por exemplo, o Daniel Guedes não vai poder jogar, então volta o Vitor Ferraz na lateral direita. O Renato ainda tem dores na panturrilha. Enfim, o Jair Ventura ensaia aí algumas mudanças para o time do Santos amanhã contra a equipe do Luverdense na Vila. Né? O Dodô, ontem ele deu uma coletiva e perguntaram para ele como é que ficaram os ânimos entre o Alisson e o Vanderlei, né? Porque domingo as câmeras focalizaram lá em Porto Alegre, os dois discutindo, e o Alisson inclusive xingando o Vanderlei. Vamos ouvir o que disse o Dodô. Os controles, se eles tivessem se agredido, né? A partir do momento que tem essa discussão dentro de campo, é que hoje em dia tem tantas câmeras que é impossível esconder, né? Eu acho que não era nem o objetivo deles esconder a insatisfação que era geral, mas acho que faz parte, a gente já está no futebol há tantos anos, né? É uma coisa comum, até mesmo em treinamentos, né? Isso mostra a vontade de vencer e de melhorar. Bom, ele entende que só dá para chamar de descontrole se acontecerem as chamadas vias de fato. E aí, o que dá para falar dessa declaração do Dodô e do que aconteceu entre o Vanderlei e o Alisson? O que aconteceu é lamentável, né, Lima? Acontece, realmente, a gente tem que saber entender, compreender isso aí, mas até a página 2, enquanto fica no bate-boca, tudo bem, né? Você imagina o Vanderlei tomando de 5 e você imagina o Alisson, que é o cara, teoricamente, que tem que comandar o primeiro setor de defesa ali, que é o meio-campo, é a proteção da defesa. E você vê que as coisas não estão acontecendo, o jogador fica totalmente fora do prumo, sente a pressão que vai vir pela frente. Então a gente tem que entender e não tecer tantas críticas. Agora, se chega às vias de fato, como aconteceu naquele jogo do Palmeiras com o Grêmio, eu lembro de 2009, que aí os jogadores são expulsos, e a gente tem outros exemplos, aí complica demais. Eu acho que isso é importante, não. Isso é lamentável acontecer, mas eu tento compreender. Agora, mais do que nunca, Lima, isso aí é algo que o Jair Ventura tem que, na hora, no vestiário, chamar para si e realmente colocar os dois jogadores ali e acabar com o assunto ali. Essa desavença que houve foi muito forte, Lima, não pode ficar resquício algum para ser aparado depois, porque daí pode virar uma bola de neve. Tá bom, e para a gente finalizar, uma notícia aqui do futebol internacional, que a gente já vem trazendo já há algum tempo, o Barcelona mandou avisar o Atlético de Madrid que vai pagar a multa do Griezmann. Não tem conversa, né? Diz que vai pagar lá os 100 milhões de euros, algo em torno de 423 milhões de reais, para tirar o jogador francês da equipe colchoneira. Ele vale tudo isso? Olha, Lima, eu acredito que vale porque ele é um jogador de Copa do Mundo, favorito aí, ou está nessa cesta de jogadores que podem ser destaque na Copa do Mundo, diante de uma seleção francesa muito forte e muito talentosa, e você vê pelo desempenho dele, né, nos últimos anos, que ele é um jogador especial, um jogador jovem ainda, então eu creio que ele vale sim, até porque, Lima, é aquela coisa, né, as cifras do futebol atual, mundial, são cifras assim totalmente fora de qualquer noção, de qualquer compreensão de nossa parte, né? Então por que o Griezmann não valeria isso? Levanta a plaquinha. Substituição, Salgueiro. Sai Griezmann, entra Cavani no Atlético de Madrid. Seria uma reposição à altura? Nossa, seria bem à altura. Eu sou fã do Cavani, viu? Cavani realmente é um jogador e mudaria inclusive o estilo, né, do ataque do Atlético de Madrid. Eu acho que o Cavani tem muito mais a cara do Atlético de Madrid do que o Griezmann.
é um jogador de mais força, eu acho que é um jogador que agrada muito mais o Simeone, apesar do Simeone ser argentino, o Cavani ser uruguaio, a gente sabe da rivalidade, mas aí é entre o esquema profissional e o Simeone, com certeza, se o Cavani chegar no Atlético de Madrid, foi com a anuência dele, foi com o aval dele, mas o Cavani tem a cara do Atlético de Madrid, um jogador de força, um jogador de explosão, um jogador que sente o jogo, um jogador de muita intensidade e artilheiro, né? Impressionante a presença diária, eu sou muito fã do Cavani. E ainda para melhorar, fala a mesma língua, fica tudo mais fácil, né? Um uruguaio jogando na Espanha tá tudo tranquilo, se bem que o Griezmann, eu estava ouvindo outro dia, ele fala espanhol fluentemente. Se você ouviu o Griezmann falando espanhol, você não diz que ele é francês. O cara aprende, porque tem gente que aprende a falar uma outra língua, mas né, você percebe ali que o cara não é nativo e tal. Agora, tem algumas pessoas que têm a capacidade de assimilar até o sotaque e tal, né? Tem gente que mora em outros países e acaba aprendendo a língua local de uma maneira que depois de um certo tempo, se a pessoa falar só aquela língua lá, você acha que ela nasceu ali. O Griezmann tá mais ou menos por aí. Ó, informação de quentinha aqui, Salgueiro. O Dani Alves acabou de chegar ao Hospital Americano de Paris, né? E nesse momento está realizando aí os exames, né? E nós vamos ficar aqui em cima. Assim que tivermos a confirmação da extensão, da gravidade, evidentemente estaremos aqui abrindo um click time para que o amigo apaixonado por esportes fique sabendo tudo o que vai acontecer, o que aconteceu com o Daniel Alves. Por enquanto, um grande abraço, viu, Salgueiro? Tá bom, Lima. Com toda certeza teremos um click time, essa é a certeza do dia, que esse click time seja realmente bom para o futebol brasileiro e bom para o jogador, porque é como eu levanto essa bandeira sempre, né? Quando você vê um atleta contundido, realmente isso é muito triste, porque não combina com o esporte, faz parte, mas não combina. E ficamos aqui, mas durante o dia aí tem mais Rádio Futebol Clube, tem mais programação, estamos à disposição, Lima. Ok, Salgueiro, e poxa, praticamente é um mês, né? A Copa vai começar daqui um mês e uma semana praticamente. Tomara que o Daniel Alves não fique fora dessa. Então fique ligado, a qualquer momento tem o Click Time aqui na Rádio Futebol Clube, atualizando as informações do futebol. Logo mais às 6 da tarde o Upgrade com o futebol internacional, com o futebol brasileiro. E hoje às 7:30 da noite tem bola rolando. Pra grande galera do Verdão, em grande fase o Palmeiras, tem América Mineiro e Palmeiras. Copa do Brasil também passa por aqui. Grande abraço e fique sempre conosco. Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.